área da espiritualidade. E aí, quando você junta esses três fundamentos, né? Quando você foca nesses três fundamentos, quando você foca em viver uma vida com propósito, quando você foca em entrar na action e manifestar esse seu propósito na máxima intensidade para o mundo, e quando você foca na alta performance, nos 6 pilares, melhorar os 6 pilares, não tem outra alternativa na sua vida que não seja gerar o resultado que você quer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Coach Responde, onde eu estarei respondendo perguntas da minha audiência. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. Bom, relembrando, tá, que se você quiser fazer perguntas, poder estar participando aqui do Coach Responde, você sabe que é um imenso prazer poder estar respondendo as suas perguntas aqui. Eu seleciono as perguntas conforme as pessoas vão mandando, quem vai mandando primeiro, elas vão sendo respondidas na ordem que elas são mandadas, tá certo? E aí, eu vou respondendo aqui no Coach Responde, eu pego essas 3 perguntas, eu respondo em cada um dos programas para poder estar entrando um pouco mais a fundo em cada uma dessas perguntas, tá certo? E hoje, aqui no Coach Responde, eu vou estar respondendo 3 perguntas sobre... Deixa eu conferir aqui quais são essas 3 perguntas. Uma é sobre resultado, né? Como que a gente pode gerar resultado? Certo? Eu falo muito de resultado e a pessoa tem essa dúvida. Como que eu posso realmente gerar mais resultado? A segunda pergunta é sobre clareza, né? Como ter clareza para realmente alcançar um resultado? E a terceira pergunta é sobre crença limitante ou crenças limitantes sobre dinheiro, realmente que impedem a pessoa de poder prosperar financeiramente. Então, eu vou entrando a fundo respondendo cada uma dessas 3 perguntas. Relembrando que o Coach Responde não é um programa meu, mas sim é um programa seu. Não existe o Coach Responde se você não interagir, se você não participar. Basicamente, eu sou simplesmente um humilde rapaz que responde essas perguntas e que também não é uma verdade absoluta. É simplesmente uma coleção de experiências, de expectativas e de pensamentos, de estudos que eu tenho e que eu estou tentando compartilhar um pouco desse conhecimento com você. Tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta do Coach Responde de hoje. A primeira pergunta então é sobre resultado, né? Como que eu posso gerar mais resultado na minha vida? Eu falo muito de resultado, certo? Bom, para a pessoa poder gerar resultado, eu volto, né? Pelo menos na forma com que eu ensino, a pessoa precisa focar no Strategic Lifestyle. O Strategic Lifestyle é um estilo de vida que inclui 3 fundamentos, certo? Primeiro fundamento é propósito, segundo fundamento é action e terceiro fundamento é alta performance. Eu vou explicar cada um deles e como que você pode aplicar e viver o Strategic Lifestyle na sua vida, certo? Com o tempo que a gente tem aqui, eu vou procurar responder da melhor forma possível isso. O primeiro fundamento do Strategic Lifestyle é propósito. É você encontrar aquilo que te toca. É você encontrar a sua paixão. É você encontrar a sua arte. É você encontrar a sua missão. É aquilo que tem um real significado para você. É aquilo que faz seu coração bater mais forte. É aquilo que traz para você realização pessoal. É aquilo que traz para você satisfação pessoal. E é aquilo que traz para você felicidade. Certo? Então, o primeiro fundamento do Strategic Lifestyle é o propósito. O segundo fundamento é a action. Porque a partir do momento em que você encontra esse seu propósito, você vai constantemente querer entrar na action, certo? A action é o segundo fundamento do Strategic Lifestyle, que é basicamente, a action é uma consistência, né? Action, traduzindo do inglês para o português, significa ação, certo? A action é o segundo fundamento do Strategic Lifestyle. A partir do momento que eu encontrei algo que me toca na essência, né, que no caso é o meu propósito, eu vou constantemente buscar entrar na action para poder manifestar aquilo na máxima intensidade. O terceiro fundamento é a alta performance. E a alta performance é basicamente você atingir o seu máximo potencial. A alta performance é a masterização de tudo que você faz. A partir do momento em que eu encontrei o meu propósito, eu vou entrar na action, logo depois eu vou buscar outra performance para poder melhorar o meu trabalho, melhorar o meu propósito, melhorar o que eu estou fazendo. E aí, que na alta performance a gente encontra 6 pilares, certo? A alta performance ela tem 6 pilares. Primeiro pilar profissional, segundo pilar financeiro, terceiro pilar corpo e mente, quarto pilar controle emocional,
E o quinto pilar, relacionamentos. E o sexto pilar, espiritualidade. Então, basicamente, significa você refinar cada um desses 6 pilares, masterizar cada um desses 6 pilares, buscar fazer a manutenção ou construir cada um desses 6 pilares. Apesar de que eu acredite cada vez mais que as pessoas elas têm esses 6 pilares, mas que simplesmente o que precisa é de um ajuste, o que precisa é de refinar essas 6 áreas vitais da sua vida, né? A área profissional, a área financeira, a área do corpo e mente, a área do controle emocional, a área dos relacionamentos, a área da espiritualidade. E aí, quando você junta esses 3 fundamentos, né? Quando você foca nesses 3 fundamentos, quando você foca em viver uma vida com propósito, quando você foca em entrar na action e manifestar esse seu propósito na máxima intensidade para o mundo, e quando você foca na alta performance, nos 6 pilares, melhorar os 6 pilares, não tem outra alternativa na sua vida que não seja gerar o resultado que você quer. Então, quando você foca em viver uma vida com propósito, com action e com alta performance, não tem outro caminho para você que não seja você viver em alta performance e elevar os seus níveis de resultado. Então, como que eu faço para encontrar meu propósito? Ou como que eu faço para mim entrar na action? Como que eu faço para mim poder refinar cada um dos 6 pilares? Bom, primeiro de tudo, que no caso é o propósito, basicamente você encontrar o seu propósito. E você encontra o seu propósito buscando autoconhecimento, né? Entendendo quem você é, quais são os seus valores, entendendo o que você gosta, o que você gosta, o que você não gosta. Entender, quando você já entende o que você não gosta, já fica mais fácil de entender o que você gosta. Né? Que livros você gosta de ler, o que você gosta de aprender, o que na sua vida você tem apenas como hobby e que isso não pode virar o seu trabalho, a sua profissão. Então procure entender isso. Né? Primeiro procure entender isso. Procure se autoconhecer, né? Procure encontrar o seu propósito. Então procure primeiro se autoconhecer e logo depois você vai buscar uma outra questão. Uma outra questão para você poder encontrar o seu propósito é você sair do caos do dia a dia, sabe? Sair da bagunça do dia a dia, sair do caos de todas as constâncias do dia a dia. É trânsito, pessoas chamando, televisão, Netflix, redes sociais. É um mundo de distrações. Então saia desse mundo de distrações. Basicamente, procura meditar. Meditar todos os dias ao acordar, pelo menos por 10 minutos, por 15 minutos e ao longo do seu dia também. Procura sair da loucura do dia a dia para simplesmente focar e buscar presença no momento. Então sente-se em um lugar confortável. Feche os seus olhos, tenha uma postura da coluna mais ereta ao se sentar, sabe? Coloque as mãos no colo, puxa o ar bem profundamente pelo nariz e solte o ar livremente pela boca e vai repetindo esse ciclo. E aí, basicamente, magicamente, você vai procurar ter muito mais clareza, ter muito mais foco, ter muito mais presença. E você vai ficar atento a oportunidades, a insights, a possibilidades e a novas ideias ao longo do seu dia a dia que muitas vezes você não percebe, né? Porque sua mente está tão focada no meio da bagunça do dia a dia que às vezes você não percebe os mínimos detalhes que estão à sua volta. Então, basicamente, quando você medita, você consegue ver esses mínimos detalhes à sua volta, né? Então, o primeiro passo para você poder encontrar o seu propósito pode ser que ele esteja aí, já, mas você ainda não viu ele, né? Então, você precisa estar com a sua mente clara, né? Ganhar essa autoconsciência para você poder encontrar o seu propósito. E agora, o segundo fundamento, né? Que é a action. Basicamente a consistência, né? É simples, a action não tem muito o que falar sobre a action, porque a action basicamente é a consistência, né? E você ganha muita consistência, sabe quando? Quando você tem intenção, quando você sabe o porquê você faz aquilo que você faz. Então, para você poder entrar na action de forma consistente, né? Consistência é algo que você faz todos os dias, com disciplina, com autodisciplina, e você vai buscar ter consistência, você vai buscar ter intenção. Então procura se questionar pelas coisas, procura se questionar por cada situação, procura se questionar por que eu estou assistindo televisão, por que eu estou aqui na rede social, por que eu estou conversando com essa pessoa, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo. Então procura se questionar, porque quando você ganha, se questionar e entender qual é a intenção de você fazer cada coisa. Eu tenho certeza que quando você se questionar, você consegue entrar na action de uma forma mais eficaz. Tá certo? Então vamos lá. Terceiro fundamento do Strategic Lifestyle é a alta performance, né? A alta performance tem 6 pilares, como eu já comentei com você. Então, o primeiro pilar profissional, você consegue realmente
o que é mais primitivo dentro desse pilar, né, do pilar profissional, é realmente você encontrar o seu propósito, certo? Você seguir minhas recomendações, como foi comentado com você agorinha há pouco, né, sobre o primeiro fundamento, que é propósito, você basicamente, magicamente, você vai encontrar o seu propósito, né? E aí você já passou por esse primeiro pilar, que é mais primitivo dele, é isso. O segundo pilar, que é o pilar financeiro, basicamente, é muito importante você olhar realmente para suas crenças limitantes. A gente tem várias crenças limitantes. Logo mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre crenças limitantes de uma forma mais profunda, onde eu vou responder a terceira pergunta que me mandaram aqui no Coach Responde. Então, assista essa terceira pergunta para você poder ganhar mais autoconsciência sobre isso. Mas a grande sacada é que a gente tem crenças limitantes e crenças construtivas. É importante que você elimine essas crenças limitantes para você poder ressignificar essas crenças limitantes e colocar no lugar crenças construtivas. Crenças limitantes sobre que dinheiro é difícil, que dinheiro é escasso e por aí vai. Mesma coisa também, não cuide só da parte interna, mas a parte interna é algo muito impactante, cuide também da parte externa. Ou seja, organize a sua vida financeira melhor, utilize planilhas, entenda quanto de dinheiro entra, entenda quanto de dinheiro sai. Então ganhe consciência de tudo isso também, para você poder turbinar o seu segundo pilar, que é o pilar financeiro. O terceiro pilar do corpo e mente, basicamente biohacking, né? É basicamente você cuidar da sua saúde. Então, procure fazer exercícios físicos, certo? Procura manter uma alimentação mais saudável. Procura manter uma alimentação mais saudável. Procura manter uma alimentação mais saudável. Procura focar em respiração. Procura focar em alongamento. Procure focar em estratégias para poder melhorar a sua qualidade de sono. Utilize aplicativos para poder melhorar o seu dia. Enfim, em outras palavras, cuide do seu corpo. O quarto pilar, que é o pilar do controle emocional, basicamente, para você, o que é o mais primitivo para você poder mexer com esse pilar é basicamente você meditar. Basicamente, quando você medita, você consegue ter mais controle das suas emoções, você consegue ter mais controle dos seus sentimentos, você consegue, basicamente, você não se deixa levar. Então, o exercício de respiração, né, de alguns minutos por dia, tende a ser muito impactante para a pessoa que quer, basicamente, ter mais controle emocional, onde basicamente, antes de você tomar uma decisão que pode ser péssima para você, né, que não pode ser muito benéfica para você, ao invés disso você toma decisões que podem ser favoráveis para você, e aí você tem mais controle emocional, você controla essa emoção, né? Não é essa emoção que controla você. E o quinto pilar, né, que é o pilar dos relacionamentos. O pilar dos relacionamentos é muito importante, esse pilar. Você consegue masterizar esse pilar dos relacionamentos tendo mais empatia pelas pessoas. Mas não só tendo só empatia pelas pessoas. Procure se colocar no lugar da outra pessoa. Procure desenvolver a compaixão pela outra pessoa. Mas não só empatia. Procura também participar de comunidades e lugares onde tenha pessoas que queiram ir para o próximo nível também. Tá certo? Então, quando você está em um ambiente onde tem pessoas indo para o próximo nível, você procura levar elas para o próximo nível delas também. O quinto pilar, né? O quinto pilar, então, foi relacionamentos. E o sexto pilar é espiritualidade, basicamente. Esse sexto pilar é um pilar muito importante, tá? O pilar da espiritualidade. Então, procura refinar a sua intuição. Você faz isso meditando, certo? Quando você chega em um auge da meditação, você tende a realmente desenvolver a sua intuição, basicamente. Você enxerga mais oportunidades e possibilidades. Outra questão também que desenvolve a sua intuição é um diário. Você tem um diário onde você escreve pequenos acontecimentos do seu dia a dia. E você ganha mais autoconsciência para esses acontecimentos. Então é muito importante você fazer isso para você poder desenvolver a sua intuição. Basicamente é isso. Tá certo? Então, vou recapitular essa primeira pergunta para você que perguntou como gerar resultado. Então, respondendo essa pergunta, foca em viver o Strategic Lifestyle. Foca em, primeiro, encontrar o seu propósito. Segundo, entrar na action de forma consistente. E terceiro, buscar alta performance. E os 6 pilares da alta performance, que são, primeiro pilar profissional, segundo pilar financeiro, terceiro pilar corpo e mente, quarto pilar controle emocional, quinto pilar relacionamentos e o sexto pilar espiritualidade. Então foca nesses 6 pilares para você poder
está em alta performance e aí você masteriza o que você está fazendo, tá certo? Espero ter respondido essa sua primeira pergunta, como ter resultado. Foi um prazer te ver por aqui. Então agora vamos para a segunda pergunta do Coach Responde de hoje. A segunda pergunta do Coach Responde de hoje, basicamente, é o seguinte. A segunda pergunta do Coach Responde de hoje, basicamente, é o seguinte. É relacionada à clareza. Como que eu posso ter clareza, Vitor? É uma pergunta aí. Como que eu posso ter clareza? E você consegue ter mais clareza, né, na sua vida, no seu dia a dia? A forma de você, para você poder ter mais clareza, é você, basicamente... Eu queria que você entendesse primeiro o poder da clareza. Qual a importância de se ter clareza, sabe? Imagina agora, gostaria de contar uma história para você poder imaginar junto comigo. Imagina agora um barco, né? Que esse barquinho, ele está lá no mar e uma pessoa está lá dentro dele. Uma pessoa está lá dentro dele e esse barquinho está lá no meio do mar. E esse barquinho está sem luz, né? Não tem nenhuma forma de luz, então tá um completo breu. E como está um completo breu, basicamente, a gente vai deixar esse navio, e a pessoa acaba deixando o próprio mar levar esse barquinho, já que não está no meio do nada, não sabe o que está acontecendo exatamente, já que está tudo escuro. E basicamente, até que esse barco chega em uma ilha, né? Esse barco chega em uma ilha do Pacífico, só que não era a ilha dos sonhos da pessoa que estava dentro desse barco, basicamente. Então, essa pessoa se arrepende, né, de ter deixado basicamente o mar levar o barquinho até essa tal praia, até essa tal ilha, porque não era a ilha que realmente essa pessoa queria chegar. E basicamente, pode parecer brincadeira, pode parecer até ironia, mas a maioria das pessoas, elas fazem isso com a vida delas, basicamente. Elas se deixam levar, basicamente, pelo mar, pelas situações, sem ter exatamente uma clareza sobre onde é que elas estão indo. Sabe, é como esse nosso amigo do barco, onde não tinha nem um pouco de luz, né? Não tinha nenhum tipo de luz, não tinha nenhum tipo de clareza de onde exatamente ele queria ir, né? Então, basicamente, ele chega até na ilha que não era a ilha dos sonhos dele. E muitas vezes as pessoas se encontram nesse tipo de situação, né? Eles estão em um trabalho, eles estão fazendo tarefas e mais tarefas e mais tarefas para poderem chegar em um cargo que não é realmente o que eles queriam, né? Às vezes a pessoa, ela toma ações no dia a dia, mas que não consegue alcançar o corpo dos sonhos dela. Às vezes a pessoa, ela toma ações no dia, mas que não vai levar ela para realmente onde ela quer. Então é muito importante a pessoa ter clareza para poder ir para o próximo nível dela de resultado, né? Como diria o filme, né? Não sei se você viu aquele filme, a Alice no País das Maravilhas, que basicamente a Alice vai e fala com o gato, gato, tem vários caminhos, eu não sei por qual caminho eu sigo. E a Alice vira para ele, e o gato vira para a Alice e fala o seguinte: Alice, para onde você quer ir? E a Alice fala, não sei. E aí o gato vira para ela e fala o seguinte: quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente não tem uma visão, se a gente não tem clareza, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, eu vou seguir qualquer caminho, qualquer lugar, qualquer trajetória, e não vou chegar em lugar nenhum, basicamente. A gente pode ter o melhor carro nas nossas mãos, sabe? Um carro incrível nas nossas mãos, né? Um carro incrível com gasolina e até mesmo com GPS incrível, mas se a gente realmente não souber para onde a gente vai com esse carro, a gente vai simplesmente estar andando e gastando só gasolina e a nossa energia e a própria energia do próprio carro para poder chegar, não chegar em lugar nenhum, só ficar rodando, né? Então tem uma frase que se eu não me engano, a frase é o seguinte: visão sem ação é apenas um sonho. Ação sem visão só faz o tempo passar. Mas agora, ação com visão, né? Visão com ação pode mudar o mundo, basicamente. Se não me engano, essa frase é do Steven Prestos, alguma coisa assim. Mas, enfim, é uma frase para poder te inspirar aí. Então, a clareza, ela é algo muito importante, né?
como diz o próprio gato, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você segue qualquer caminho e qualquer trajetória. Então, é muito importante, né, a pessoa ter clareza, a pessoa ter visão, a pessoa saber exatamente aonde ela quer chegar para ela poder ir para o próximo nível de resultado dela, para poder gerar o resultado que ela realmente quer, que ela realmente almeja para a vida dela. Então, basicamente, agora é o seguinte, para você poder definir clareza, isso é uma busca de autoconhecimento, certo? Não tem como eu definir para você qual é essa sua clareza, qual é exatamente o lugar onde você quer chegar. Isso é algo que só você, com você mesmo, vai poder definir e vai poder decidir isso, certo? Eu, infelizmente, não posso fazer isso por você, basicamente. Então, você vai ter que definir qual é essa clareza para você. Qual é esse lugar onde você quer chegar, qual é esse destino, qual é esse objetivo, qual é esse resultado que você realmente quer alcançar. Então, isso é uma busca de autoconhecimento. Entender quem você é, mas não só quem você é. Entender realmente o que você quer para a sua vida. Né? Qual realmente é essa visão de longo prazo. Né? Onde você quer estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 meses, daqui 5 anos. Certo? Que objetivos você quer atingir, que resultados você quer atingir, que metas você quer cumprir. Então isso precisa estar muito claro para você poder tomar as ações que são necessárias para você ir para o seu próximo nível de resultado. Então é muito, mas muito importante você definir isso para você gerar altos níveis de resultado. Então, para você poder ter clareza, então busca autoconhecimento, entenda o que você realmente quer e logo depois você vai definir um objetivo. Né? Você define um objetivo, destrincha esse objetivo em metas, né? Onde você coloca números específicos, ou quilos, ou algo do tipo, vai depender do objetivo que você quer atingir, e define também uma data para você conseguir alcançar esse objetivo, tá certo? Eu espero ter respondido essa pergunta que você me fez, tá certo? Muito obrigado por ter mandado a pergunta e obrigado, continue participando aqui do Coach Responde. E agora a gente vai para a nossa terceira pergunta aqui do Coach Responde, para a gente poder estar encerrando o programa de hoje. A terceira pergunta, então, foi sobre crenças limitantes sobre dinheiro. Né? Como que eu posso eliminar essas crenças limitantes sobre dinheiro? Desculpa. Você vai eliminar essas crenças limitantes sobre dinheiro da seguinte forma, mas antes a gente precisa entender sobre todo o contexto. Né? O que é crença? Crença é aquilo que a gente acredita. Né? Crença é aquilo que a gente acredita e que é aquilo que a gente tem como verdade absoluta sobre as coisas. Sabe? Se eu acredito que dinheiro é difícil, dinheiro ele se torna difícil. Sabe? Existem 2 tipos de crença. O primeiro tipo é a crença limitante. Certo? Crença limitante, como o próprio nome já diz, crença é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente tem como verdade absoluta sobre algo. Certo? A gente tem crenças. Crença é aquilo que a gente tem como verdade absoluta sobre algo. Pronto. E acabou. Agora, então existem 2 tipos de crenças. Existem as crenças limitantes. Essas crenças limitantes são crenças que realmente, como o próprio nome já diz, limitante no sentido de que limita, né? Limita a gente, impede a gente de alcançar algo que a gente quer para a nossa vida, certo? E existem as crenças construtivas, certo? As crenças construtivas nos impulsionam a ir em direção àquilo que a gente quer. E para o nosso cérebro, para a gente, não existe 2 tipos de crenças, certo? Ou a crença vai ser construtiva, certo? Ou a crença vai ser limitante. Né? Não tem como eu acreditar que dinheiro é difícil, ao mesmo tempo eu acreditar que dinheiro é fácil. Não. Ou uma ou outra. Certo? Porque não tem como, senão a gente vai ficar meio assim, sem saber o que fazer. Né? Então a gente tende a ter crenças limitantes sobre tudo na vida. Né? Sobre todas as áreas da nossa vida, sobre várias outras perspectivas. E com dinheiro não é diferente. Com dinheiro tem muitas crenças limitantes. Certo? Com dinheiro tem muitas crenças limitantes sobre dinheiro que a gente vai precisar estar eliminando. Crenças como que dinheiro é difícil, que dinheiro é escasso, que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres, que dinheiro não nasce em árvore,
Você precisa trabalhar muito para você poder enriquecer. Então, esses são tipos de crenças limitantes, né? Esses são tipos de crenças limitantes que a gente escuta muito, principalmente quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, a gente escuta muito esse tipo de crença, onde os nossos pais falavam isso, para gente, né? Mas só que isso vem passando de geração para geração. Ou seja, os nossos bisavós falavam com os nossos avós falavam para os nossos pais falavam isso pra gente, basicamente. E aí a gente vai crescendo, adolescente, né, criança, adolescente, adulto, e a gente vai crescendo adultos, onde essas crenças limitantes autossabotam os nossos resultados, os nossos sonhos e aquilo que a gente quer para a nossa vida. Certo? E a gente sempre vai ter crença limitante, certo? Mas a questão é a gente poder entender, né, a gente se autoconhecer essas nossas crenças e basicamente poder eliminar essas crenças. Né? Então existem vários tipos de crenças limitantes. E uma delas é que dinheiro é difícil. Né? Essa é uma crença que muitas pessoas têm. Quando eu ou você, né, no caso uma pessoa que tem essa crença, acredita que dinheiro é difícil, o dinheiro ele se torna difícil. O dinheiro pode não ser difícil, né, mas quando a gente tem enraizado essa crença de que dinheiro é difícil, o dinheiro ele se torna difícil. E essa crença de que dinheiro é difícil, ela se torna cada vez ela fica cada vez mais forte dentro da gente, porque cada vez mais as pessoas vão autoafirmando de que dinheiro é difícil, né? Ela fica assim, nossa, dinheiro é difícil. Dinheiro é muito difícil, né? Ela fica se autoafirmando ou afirmando para os outros de que dinheiro é difícil. Como é que uma pessoa que fala que dinheiro é difícil é uma pessoa que vai ter dinheiro, né? A crença de que dinheiro é difícil vai se fortalecer cada vez mais. Então, quando a gente acredita que dinheiro é difícil, o dinheiro ele se torna difícil. Por quê? Porque a gente vai fortalecendo essa crença. E basicamente todas as situações que acontecem na nossa vida, acontece um ciclo que a gente chama de ciclo da realidade. Então quando eu acredito que dinheiro é difícil, eu vou olhar o mundo com uma ótica de que dinheiro é difícil. Sabe? Eu não vejo possibilidades de se ganhar mais dinheiro. Eu não vejo formatos de se ganhar mais dinheiro. Eu não vejo modelos de negócios para mim poder utilizar, para mim poder ter ideias, para mim poder ter possibilidades, estratégias, ferramentas e técnicas. Então, eu não vejo soluções, eu não vejo caminhos, eu não vejo alternativas para se ganhar mais dinheiro. Então, quando eu acredito que dinheiro é difícil, o dinheiro ele literalmente se torna difícil, sabe? Ele se torna escasso, ele some, ele desaparece. Então, o que a gente precisa fazer é a gente se autoconhecer, entender quais são as crenças limitantes que a gente tem sobre o dinheiro, certo? É uma busca mesmo de autoconhecimento, entender quais crenças limitantes a gente tem sobre o dinheiro e basicamente a gente pega e a gente elimina, a gente procura escrever essas crenças limitantes e colocar no lugar delas crenças construtivas, né? Basicamente é isso. Colocar no lugar crenças construtivas para que basicamente, dentro dessas crenças construtivas, a gente possa intensificar essa questão, tá certo? Então, procura fazer desse jeito, colocar no lugar das crenças limitantes, colocar crenças construtivas. E procura também não ficar alimentando cada vez mais essa crença, sabe? Alimentar essa crença de que dinheiro é difícil, porque ele se torna difícil. Alimentar outras crenças de que dinheiro é escasso, porque o dinheiro se torna escasso. Então procura pensar nisso com carinho. Pessoal, você que mandou essa pergunta sobre crença limitante sobre dinheiro, obrigado pela sua presença. Continue participando aqui do Coach Responde. Você que mandou as outras 3 perguntas. As 3 perguntas que eu respondi aqui hoje foram: primeira pergunta foi sobre resultado, como gerar altos níveis de resultado. Então, você utiliza altos níveis de resultado juntando juntando o Strategy Lifestyle, né? Que é os 3 fundamentos do Strategy Lifestyle, que são o primeiro fundamento, propósito, segundo fundamento, action, terceiro fundamento, alta performance. A segunda pergunta foi sobre clareza, né? Você consegue ter clareza buscando autoconhecimento.
né? Eu falei, expliquei da importância do autoconhecimento, e aí você também procura ter clareza para você elevar seus níveis de resultado também, tá certo? E aí você define um objetivo, uma meta e as ações necessárias para você alcançar essa sua clareza, essa sua visão. E a terceira pergunta que eu respondi no Coach Responde de hoje foi sobre crença limitante, né? Procura não ficar alimentando a crença limitante, procura ressignificar crenças limitantes por crenças construtivas. Pessoal, esse foi o episódio de hoje, aqui do Coach Responde. Obrigado pela sua presença aqui, tá certo? E nesse exato momento está abertas as inscrições para você poder participar da Strategy Week, que é um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer do dia 3 até o dia 9 de agosto, onde eu vou te ensinar como elevar seus níveis de resultado através da alta performance. Então, eu vou estar te mostrando tudo isso nesse evento, tá certo? Então vai lá, aqui embaixo, né, desse vídeo tem um link, clica nesse link e você vai ser direcionado para a página para você poder se inscrever e participar desse evento, tá certo? Te vejo do outro lado, é hora da action.